Bom, pessoal, definitivamente, então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí os alunos, né, da disciplina Estrutura das Demonstrações Contábeis. Como eu já falei para vocês, sou o professor Marcos Ferreira. Vou ficar com vocês aí durante essas 6 semanas, né, passando um pouquinho do conteúdo. Já adiantando, essa disciplina, ela é uma disciplina de ciências contábeis, mas foi aberta para vocês aí de economia, justamente para vocês não perderem aí o semestre, tá? Lembrando, pessoal, que a parte de estrutura das demonstrações contábeis a gente vai fazer em 2 aulas, tá? Hoje, na outra próxima quinta, nós vamos estar falando sobre as estruturas, demonstrações, e aí a gente vai entrar em análise, tá bom? O pessoal de ciências contábeis vai ter aí a disciplina de análise das demonstrações contábeis posteriormente. Já o pessoal de economia não, então encerra aqui, vocês não vão ver mais essa parte de contabilidade em si, que a gente teve aí contabilidade geral 1, né, ou contabilidade geral em si, e agora entra como análise das demonstrações contábeis. Então, tivemos aí alguns alunos perguntando se ia ter esse aproveitamento, sim, tá? Vocês vão aproveitar essa disciplina de estrutura das demonstrações contábeis como análise das demonstrações, até porque eu vou adentrar na parte de análise, tá? Então, isso aí foi aí acertado pelas coordenações de ciências contábeis e o pessoal de economia também, os coordenadores, pediu que a gente ministrasse essa disciplina para vocês, né? Nesse semestre, pessoal, 2020/5, eu ia estar ministrando a disciplina ética contábil. Só que a gente vê que teve alunos que estavam precisando ter análise, então acho que foi mais proveitoso a gente estar passando para vocês estrutura, né, que é lá de contábeis, mas adentrando em análise para o pessoal aí de economia. Tranquilo? Então nós vamos ter 2 aulas falando de estruturas e depois a gente vai comentar sobre as análises em si que a gente trabalha com economia, beleza? Então, pessoal de contábeis, não vai ter aí perda nenhuma do conteúdo, até porque vocês vão aprender, vão entender as estruturas, e no próximo semestre vocês vão ter uma disciplina de análise das demonstrações contábeis, tranquilo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar perguntando, tá, para a gente, pode estar interrompendo, fazendo qualquer pergunta, e na medida do possível nós vamos estar respondendo vocês, beleza? Bom, então vamos lá, deixa eu só abrir o plano de curso aqui, explicar certinho para vocês como que vai funcionar, né, as nossas aulas, as nossas avaliações, atividades em si, tá? Deixa eu só abrir aqui o conteúdo, agora sim, então vamos lá, deixa eu compartilhar na tela com vocês o plano de curso. Não sei se alguém aí já abriu o plano de curso, mas acredito que todos estão aí vendo já o plano de curso na tela, né? Beleza, pessoal? Se não tiverem aí vendo, vocês podem me falar, tá? Bom, então tá aqui, ó, o plano de curso, vocês podem baixar, tá no SIGA, finalidades das demonstrações contábeis, tá? Estrutura das demonstrações, vamos falar agora hoje sobre balanço, DRE, DRA, tá? Vamos falar sobre a DLPL, DLPA, né, que seria a demonstração do lucro prejuízo acumulado, a DMPL, método, né, do fluxo de caixa direto e indireto, e também da DVA, tá ok? Além das notas explicativas. Essa é uma disciplina de 60 horas, tá? Temos aqui as metodologias, tá, pessoal? Então, vocês podem depois dar uma lida aí, aqui é só rapidão para vocês verem, né? As avaliações. A primeira avaliação vai ser relacionada a 4 trabalhos-tarefa. Então, para quem acessou aí, viu que eu já postei uma tarefa, que é sobre definição das demonstrações, das estruturas das demonstrações. Então, vocês podem fazer, a gente vai comentar no final da aula, sobre a questão aí de como fazer essa atividade, tá? Então, são 4 atividades, cada uma valendo 10, depois eu divido por 4, a gente obtém a primeira média, tá? A segunda avaliação, pessoal, quem fez aí comigo contabilidade geral já viu como que é. São 2 avaliações virtuais objetivas, tá? Não tem cálculo, valendo 5 pontos cada uma. Nesse caso aqui são somatório, tá? 5 de uma, né, de uma prova, 5 de outra, que aí a gente tem uma média, a segunda média, que pode ser até 10. E a terceira é uma avaliação só, com todo o conteúdo do semestre, tá? 2020/5, com o valor de 10. Então, já é uma média só, não tem somatória aqui. Aqui nós temos a somatória das duas, tá? Não tem divisão, é somatória, 5 mais 5, e aqui nós temos somatório das 4 atividades, de 0 a 10, dividido por 4, beleza? Bom, então nós temos aqui, relacionado toda a explicação, depois vocês podem ler, horário de atendimento das às quintas-feiras, né, das 8 às 9 horas, a gente pode passar um pouco, tá, pessoal? Dependendo aí o conteúdo, as dúvidas, então,
foi estipulado pela coordenação das 8 às 9, mas a gente pode passar um pouquinho a mais aí, com certeza, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre finalidade, depois estrutura, reclassificação, análise de balanço, tá? Temos aí as datas, beleza? Se vocês observarem, pessoal, a nossa primeira prova vai ser sexta-feira que vem, tá? Vai ser dia 18, a primeira prova objetiva. Então, vai ser do conteúdo de hoje e do conteúdo de quinta-feira. Como que vai ser a prova, pessoal? A gente vai abrir aí o horário das 7 às 5 da tarde, tá? Então, se no grupo aí, na turma tiver algum adventista, a gente pede que faça a prova de manhã, tá? Então, às 7 horas da manhã, a gente vai abrir essa prova e vai encerrar às 17 horas. Então, vai deixar o dia todo para vocês fazerem aí essa avaliação com 2 tentativas, tá ok? Cada tentativa de 60 minutos, ou seja, 1 hora. Dia 15/1, nós temos a segunda prova, e dia 26/1 é a última prova aí que a gente vai fazer com todo o conteúdo. Lembrando, pessoal, o semestre é muito rápido, então a gente vai fazer a atividade, vou explicar, não vai dar tempo da gente ficar batendo em cima da tecla, né, do mesmo conteúdo, então vocês leiam, releiam, procuram artigos, a gente passou aí algumas bibliografias, e basicamente vocês vão ter aí noções, beleza? Referências bibliográficas, nós temos aqui vários, né, mas a gente sempre vai trabalhar com o Matarazzo, tá? Análise financeira de balanços, que trata aí de um material mais prático, né, mais resumido. Então, vocês podem aí verificar na biblioteca da Unemat essa bibliografia aqui. É claro que a gente vai utilizar outras bibliografias aí no resumo. Se vocês verificarem, já postei aí as aulas em PDF. Então, todas as aulas que a gente for comentar aqui na aula já está aí resumida em PDF para vocês. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Todos entenderam? Então, seria esse o plano de curso, tá? Então, vocês podem baixar pelo Cigaa, depois dar uma lida aí. Não vai dar tempo a gente falar sobre tudo isso aqui, né? Mais alguns detalhes aqui por causa do tempo. Mas vocês podem dar uma lida aí. Tranquilo? Bom, então vamos lá, né? Já temos aí mais alguns alunos que entraram aí na aula. Agora a gente começa a falar da primeira aula, né? Vamos falar um pouquinho aí da primeira aula. Deixa eu só voltar aqui. Vamos falar aí sobre a questão da finalidades, né? Deixa eu só voltar aqui rapidão. Sobre a questão aí da finalidade das demonstrações contábeis, tá, pessoal? Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a tela aí. Lembrando, para quem entrou agora na aula, a aula está sendo gravada, tá? Posteriormente, se vocês perderem um pedaço da aula, vocês podem, no caso, rever depois. Eu vou postar aí ainda hoje, se possível, no portal Cigaa, para vocês rever. Tranquilo? Então, para os demais aí que entraram, sejam bem-vindos, pessoal de Sinop, pessoal de Cáceres, Economia, Ciências Contábeis, que estão aí nos acompanhando, tá? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre finalidades das demonstrações contábeis, né? Finalidades, qual que é a finalidade das demonstrações contábeis? Então, o objetivo dessa aula é a gente entender, né, o porquê que a gente faz, né, uma análise através das estruturas. É muito importante, isso aqui é uma matéria gostosa de se trabalhar, vocês vão ver depois que vocês vão aprender a fazer análise vertical, horizontal, aprender o que são índices de liquidez, de rentabilidade, estrutura de capital, entre outros. Tranquilo? Bom, então vamos falar um pouquinho das demonstrações contábeis, que pode ser conhecida também, pessoal, como demonstrações financeiras, tá? Então, se alguém falar aí demonstrações financeiras, seria, no caso, as demonstrações contábeis, tá? Então, para fins de atendimento dos usuários aí na questão das informações, a entidade ela deve apresentar suas demonstrações, como vocês já viram em contabilidade geral, e o pessoal aí de ciências contábeis também já viu sobre essa questão das demonstrações, né? Usualmente denominada demonstrações financeiras. Então, com as normas que vai regulamentar dos órgãos normativos, né, que regulamenta todas essas normas em relação às demonstrações contábeis. Então, segundo o IBRACON, NPC 27, as demonstrações contábeis são uma representação monetária da estrutura, né, que trata aí da posição patrimonial e financeira de uma entidade, tá, de uma organização. Então, todas as transações que foram realizadas aí durante o exercício social, ou seja, 1º de janeiro a 31 de dezembro, devem estar nessas demonstrações contábeis, tá? Qual que é o objetivo em geral dessas demonstrações, pessoal? É fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira. Eu sempre falo que essas demonstrações bem feitas, tá? Vocês aí tendo noções,
quando vocês pegarem demonstrações financeiras na prática, vocês vão ver que é muito bom você fazer uma análise, ver o que a empresa está ali tendo pendência para crescer. Por quê? Porque através dessas demonstrações, você pode pegar uma empresa quebrada e fazer uma empresa subir, alavancar, tá? Então, mas é necessário que você tenha aí noções, pessoal, noções, tá? Então, você vai ter noções ali, a questão patrimonial, financeira da empresa, o resultado, né, o fluxo em si financeiro, que são o quê? Úteis para uma tomada de decisões futuras, tá? Essas demonstrações contábeis, ela mostram o resultado do gerenciamento. Se você gerenciou uma empresa aí em desconformidade do que deveria ser, ela vai ter apuros, tá? Então vai estar aí passando por apuros em relação a essa questão das demonstrações. Bom, essas informações, pessoal, com outras constantes nas demonstrações, né, que a gente vai falar sobre notas explicativas, trata sobre todas as informações que vai auxiliar esses usuários para estimar o que? Os resultados futuros e, claro, os fluxos financeiros aí de uma determinada organização. Por isso que eu falo, é muito importante, pessoal, na hora que for fazer a contabilidade, a pessoa tem um grande profissional fazendo. Por quê? Porque depois das análises fica fácil a gente rever, né, verificar o que está ocasionando, né, o que está tendo o problema da empresa não crescer, né? Um exemplo de obter empréstimos, financiamentos. Então, tudo isso reflete nessa questão das organizações. Então, nós temos aí os componentes, né, dessas demonstrações contábeis. Então, nós temos o balanço, que a gente vai falar, tá? Vamos falar sobre a DRE, vamos falar sobre a DLPA, tá? DMPL, fluxo de caixa, DVA e notas explicativas. Então, essas são as demonstrações que a gente vai estar trabalhando com vocês nesse semestre. E é claro, pessoal, as análises em si, nós vamos estar fazendo em cima apenas do balanço e da DRE, que é um dos principais, tá? Vocês vão ver que a gente vai gastar a maioria do tempo fazendo análise em cima desses dois, que são os dois componentes, as duas demonstrações principais de análise. Ah, as outras não fazem, né? Análise? Fazem, pessoal, mas é por causa do tempo resumido, mas que se resume nessas duas demonstrações aqui, no geral, na prática. Beleza? Tranquilo? Então, prosseguindo, pessoal. De acordo com o primeiro artigo do 176 dessa lei, 6.404/76, a gente falou das leis, né, sociedade por ações, as demonstrações de cada exercício serão publicadas com o quê? Indicação dos valores correspondente às demonstrações do exercício anterior. Exemplo, né? Nós tivemos aí o ano de 2019, então foi encerrado o exercício, feito todas as demonstrações, estamos no ano de 2020. Fechando 2020, nós vamos ter aí o quê? Uma compilação das informações de 2019, né? A gente fala sobre o balanço sucessivo, que são aquele balanço que já está fechado em 2019, houve movimentações em 2020, a gente faz o fechamento da DRE, apura se houve lucro ou prejuízo, e depois essas informações são alocadas no balanço, né, que vai ser finalizado agora 31 de dezembro de 2020. Então, são informações que requerem o quê? Informações do exercício anterior, tá? Bom, o balanço patrimonial, conforme a Lei 6.404/76 e as normas de contabilidade, o balanço é constituído pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. Então, isso aqui eu acredito que vocês já tenham noções, tá? Então, a gente vai entender, pessoal, nessas análises, por que a gente fazia aquela classificação de bens, direitos e obrigações e por que a gente sempre falava assim, origem de recursos, capital de terceiros e capital próprio. Então, nessas análises, vocês vão entender o porquê a gente fazia toda aquela comparação, tá? Por quê? Porque às vezes a gente está aprendendo algo que às vezes a gente fala, será que é necessário, né, fazer isso, né, uma classificação correta? Sim, pessoal, é sequência. Então, se você não entendeu contabilidade geral, agora você vai penar um pouco, mas não quer dizer que você vai aprender, tá? Vai ter que aprender aí, basicamente, revendo o conteúdo do passado, tá? Então, a gente sabe que os ativos compreendem aí os bens direitos, né, e as demais aplicações de recursos. O que é o ativo? São aqueles ativos capazes de gerar benefícios econômicos futuros, tá? Originados de eventos que vão ocorrer aí durante o ano. Já o passivo, pessoal, compreende origem de recursos, né? Que a gente fala assim, a origem de recursos, que entra capital de terceiro e capital próprio, que a gente representa nessa questão aqui do passivo as obrigações com terceiros, tá? São capital de terceiro. Já o patrimônio líquido seriam capital próprios, tá? O patrimônio líquido, ele compreende os recursos próprios, como eu já falei para vocês, e a diferença entre o ativo e o
passivo, ativo menos passivo, a gente vai ter aí um valor do patrimônio líquido, tá? Lembrando, quando o passivo for maior que o ativo, nós vamos ter aí o passivo a descoberto, tá? Então, essa expressão aí, a gente fala que o passivo a descoberto é quando o passivo ele tem, nós temos mais obrigações do que bens e direitos. Tranquilo? Bom, sobre a DRE, depois a gente vai falar sobre um tópico só sobre balanço, sobre DRE, para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? O artigo 187 da lei, né, dessa lei 6.404, famosa Lei da Sociedade por Ações, institui a demonstração do resultado do exercício, a chamada DRE, né? O que entra na DRE? Receitas e despesas. Vocês fizeram, né? Para quem acompanhou aí no semestre 2020/3, a gente compartilhou essas informações. Vocês fechavam a DRE, né, com despesas e receita, apurava lucro ou prejuízo e depois jogava lá no balanço para fazer o fechamento, tá? Então, o DRE, pessoal, tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ali daquelas operações, tá? Sempre num prazo de 12 meses, 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? E o que, no caso, a DRE, ela discrimina? É o que nós vamos ver agora, tá? Segundo a legislação, primeiro, receita bruta de vendas, eu acredito que vocês já viram uma DRE formada, né? Um exemplo de DRE, fizeram também. Eu falo justamente aí para os meus alunos, né, que foram de contabilidade geral, que fizeram aí no semestre focado em economia, eles aprenderam toda essa questão. Vamos rever agora, né? Receita bruta de vendas, depois receita líquida de venda de serviço, entra despesas de venda, financeiras, aí tem as gerais, administrativas, lucro ou prejuízos operacionais, temos aí a questão do resultado do exercício antes da apuração do lucro, né, final, temos aí o imposto de renda, tá, que a gente vai ter aí, no caso, o cálculo, né, do imposto de renda e a contribuição social, a participação de debêntures, empregados, administradores, e no final a gente tem o lucro ou prejuízo acumulado, é esse valor que a gente joga lá para o balanço patrimonial, tá ok? Bom, transcrição do balanço patrimonial e da demonstração dos resultados. Pessoal, então, depois de todos aqueles lançamentos que a gente fez durante um ano, né, durante aí os 365 dias, então, no encerramento do exercício, no livro diário deve ser transcrito também o balanço e a DRE, além dessa demonstração do lucros ou prejuízos acumulados. A gente vai explicar para vocês sobre essa questão, tá? Sempre com data, assinatura dos administradores e dos responsáveis pela contabilidade, pelo profissional, tá ok? Bom, sociedade anônimas, pessoal. É importante a gente observar que no caso das SAs, quando a gente fala SA, é sociedade anônimas, tá? São aquelas empresas que são de capital aberto, que têm ações lá na Bolsa de Valores que vocês podem comprar, tá? Então, além do balanço patrimonial e da DRE, elas têm que publicar também a DMPL, a DOAR, tá? E o demonstrativo de fluxo de caixa. Depois a gente vai explicar um pouquinho sobre essas outras demonstrações, tá? E também tem o DVA, que é a demonstração do valor adicionado, tá? E além das notas explicativas. Então, a CVM, o que é a CVM? A Comissão de Valores Mobiliários, através de um ofício, estabeleceu aí normas, né, e regras para as companhias abertas, incluindo informações que é obrigatória para a publicação dessas demonstrações financeiras. Nesse próximo slide, a gente vai ver aqui, ó, quais são as empresas obrigadas, né, no caso, fornecer informações além da DRE e do balanço. Então, nós temos as microempresas, empresa de pequeno porte, ela tem a obrigação apenas do balanço e da DRE, tá, pessoal? Balanço patrimonial, DRE, DRA, DLPA, DMPL, demonstração do fluxo de caixa, notas explicativas e o DVA. Então, obrigação dela, balanço, DRE. As outras são facultativas. É claro que as notas explicativas, pessoal, o que seriam notas explicativas? Se vocês observarem, no balanço e na DRE, nós temos as tabelas com os valores, certo? Todas as informações têm que constar, é claro, para o administrador, para o gestor, para a tomada de decisão. A gente sabe que tem os números, né? Os numerais, valores, né? Temos ali a conta, o espectro qualitativo, quantitativo. O que não couber nesses relatórios, pessoal, tá? Em números, você tem que colocar em notas explicativas.
Mais adiante, nós vamos pegar aí balanços, DREs, no real, tá? Então, eu vou pegar lá uma ou duas empresas para mostrar para vocês o que seriam essas notas explicativas, tá? Já nas pequenas e médias empresas, pessoal, ela é obrigatório balanço, DRE, tá? No caso aqui, o DRE pode ser substituída pela DLPA, facultativa, a DMPL pode ser substituída pela DLPA, demonstrativo do fluxo de caixa e notas explicativas, e DVA é facultativo. Então, conforme vai crescendo a empresa, se tem mais obrigações, tá? De regra geral, nós temos aqui a obrigação e a parte facultativa, e as SAs são aquelas que, eu falei para vocês, somente a DLPA é facultativa, que pode ser substituída pela DRA ou DMPL, mas todas as demonstrações contábeis são obrigatórias de disponibilidade, tá ok? Então, só para vocês terem ideia como que funciona essa questão aí da disposição das informações da empresa. É claro, quando você, eu não sei se alguém aí da turma, né, já entrou num site de uma empresa de capital aberto, um exemplo. Vamos pegar aí a Petrobras, Natura, o Banco Bradesco, né? Se vocês observarem, pessoal, vocês podem pegar os relatórios das demonstrações contábeis lá, tá? E fazer uma análise para depois, posteriormente, se quiserem fazer aí um investimento, comprar ações, você pode fazer análise através dessas informações que eles divulgam, tá? Então, todas as empresas SA podem entrar no site, procurar demonstrações contábeis, que vocês vão achar balanço, DRE, DLPA, DMPL, enfim, todas as informações necessárias, né, para quem aí, claro, futuramente queira fazer aí um investimento, beleza? Bom, pessoal, essa foi a aula aí de finalidade das demonstrações contábeis. Próxima aula, aula 2, nós vamos falar sobre o balanço patrimonial mais detalhado. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Pergunta? Tudo tranquilo? Se tiver dúvida aí, pessoal, pode falar, tá? Então, a gente vai estar aí à disposição de vocês para tirar essas dúvidas. Pessoal, lembrando, hoje eu espero que a gente consiga falar sobre 4 aulas, tá? Se não der tempo, a gente fala sobre só 3 aulas. Então, nós vamos para a segunda aula. Eu não vou prolongar muito para que não seja cansativo para vocês, mas que vocês tenham noções, tá? Eu acredito que a gente consiga aí passar pelo menos 3 aulas e vou falar sobre a atividade, tá? Mas se der tempo, a gente passa aí 4 aulas para vocês. São aulas resumidas. Então, para quem baixou aí, que eu já publiquei no Cigar, né? Basicamente viu aí que são aulas curtas, né? Para não ficar tão cansativo, para vocês compreenderem melhor, tá? Então, vamos lá, para a aula 2, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Lembrando, pessoal, caso cair a conexão de internet aí, a gente avisa no grupo, tá? Então, se você não está no grupo de WhatsApp, pode entrar lá no Cigar, vai ter lá o campo notícias, inicia lá com notícias, vai ter lá o link. Então, para quem não entrou no grupo de WhatsApp, a gente pede que entre, porque todas as informações adicionais a gente passa ali no grupo, tá? A gente passa pelo Cigar, mas às vezes a gente passa muito mais rápido no portal, aí no WhatsApp, tá? No portal Cigar e também no WhatsApp, beleza? Deixa eu só, não tá respondendo aqui, sempre dá uma travadinha, né? Isso é normal, a parte aí de informática, mas a gente já vai compartilhar com vocês aí a aula 2, para a gente falar resumidamente sobre o balanço patrimonial. Beleza, pessoal? Tem alguém na sala que é de Cáceres, que a gente não consegue ver, né? Que a gente só aparece as iniciais aí do nome, tá? Não sei se tem alguém de contábeis aí de Cáceres. Eu acredito que não vai ter ninguém de... Tem eu, professor. Você? Qual que é o seu nome? Wesley Ferreira. Wesley. Ah, não, tranquilo. Isso. Então, Wesley, vocês já viram aí inicialmente contabilidade geral, essas estruturas já, né? Já viram aí resumido, fizeram exercício, classificação. Eu também sou de Cáceres, professor. Ah, é? Quem que é que tá falando? Carla. Carla, seja bem-vinda, né? O Carla, o nosso colega aí também, tá? E como eu já falei, vocês já viram também, né? Sobre essas demonstrações lá aí no curso, né? Bem pouco, professor. Bem pouco, né? Na matéria de comercial, na verdade, que a gente viu, né? Mas vocês já Foi passaram bem resumido mesmo. né? Vocês já passaram por contabilidade geral 1 e 2? Ou só tem a Sim. contabilidade geral? Sim,
Nosso curso, primeiro ele começa com a contabilidade geral 1 e 2, e depois vem comercial 1 e depois comercial 2. Aí a sequência é a demonstração. Ah, tá. Não, tranquilo. Como eu já falei para vocês, quando chegar lá em análise, que vocês vão ter uma disciplina a mais, vocês vão ver mais comentários sobre as demonstrações. Como esse semestre, eu não sei se vocês estavam no início aí, nesse semestre a gente vai adentrar um pouco a mais na análise. Por quê? Porque o pessoal de economia está junto com a gente, tá? O pessoal aqui de Sinop e os coordenadores juntaram a questão aí dessa disciplina e pediu que a gente entrasse em análise, não só ficasse em estrutura. Por quê? Porque senão eles vão acabar perdendo aí esse semestre, tá? Mas a gente vai fazer um resumo geral para vocês de contábeis, vocês não vão sair perdendo, e ainda vai acrescentar a questão de análise, tá? Então vocês que estão fazendo esse semestre não vai ficar só em estrutura, já vai entrar em análise que posteriormente vocês vão ter de novo, beleza? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, o meu computador não tá querendo abrir aqui, pessoal, tá meio travando, mas a gente vai, deixa eu tentar aqui ver o que eu faço aqui pra gente adiantar. A aula 3 aqui, ela tá dando, bom, acho que agora vai dar certo aqui, deixa eu ver aqui, sempre tem essa questão, né, a gente abre os arquivos e o computador ainda tá dando uma travadinha aqui. Não sei para vocês aí, mas se cair a conexão da internet, a gente avisa no grupo de WhatsApp, tá? E eles dão de vez em quando, uma travada aqui. E não tem muito arquivo, né? É questão do computador mesmo, né? E é um computador novo, né? É o Core i5, mas mesmo assim dá uns probleminha aqui. Deixa eu só fechar mais alguma coisa aqui para ver o que vai dar. Pessoal, vou fazer, eu ia sair e voltar aqui, mas eu acho que vai dar para... Vamos lá. Não é ruim isso, porque às vezes a gente perde um tempinho da nossa aula. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu faço aqui para a gente adiantar, né? Não perder muito tempo. Acho que agora vai... Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou estar explicando para vocês aqui. Deixa eu só voltar à aula 2 aqui. Eu vou explicar para vocês. Ainda não vou compartilhar a tela, porque está meio travado aqui a questão. Ainda eu não vou compartilhar a tela, mas depois eu compartilho, tá? Só para a gente não perder tempo. Deixa eu só voltar aqui. Não sei por que acontece. Principalmente o Chrome, né? Dá uma travada aqui. Mas a gente vai adiantar, vou falar para vocês aqui a questão da aula, até depois compartilhar. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, então vou falar aqui sobre o balanço patrimonial, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa estrutura importante, que todas as empresas é necessário ter, né? Ter as suas demonstrações, o balanço e a DRE, tá? Então o objetivo dessa aula é a gente entender um pouquinho sobre o balanço patrimonial, tá? Deixa eu ver aqui, ainda tá meio... tá travado aqui, tá? Mas vocês estão me ouvindo aí, estão me vendo na tela, né? Sim. Então, beleza, vamos lá então. Pessoal, então o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É uma representação gráfica, tá? Que vocês já viram aí em matérias anteriores, mas nós vamos recordar, né? No balanço, pessoal, consta aí os valores do ativo, tá? Do passivo e do patrimônio líquido. Por isso, pessoal, vocês vão observar agora a importância da gente compreender a classificação, tá? Bens, direitos e obrigações. Então, a gente classificou para vocês lá capital de terceiros, tá? Que são aqueles capitais que a gente, vamos dizer assim, obtém de terceiros, são capital de terceiros que está dentro da empresa, que se torna uma obrigação, tá? E o capital próprio, que nada mais é do que reserva de lucros, capital social, tá? Então, tudo, vamos dizer assim, dentro de um contexto que a gente pode definir o que é da empresa, o que é de terceiros, tá? Então, o balanço patrimonial é a principal demonstração contábil
e reflete ali, em geral, a posição financeira de um determinado momento, tá? Normalmente o fim do ano de um período já pré-fixado, tá? É como se tirássemos uma foto da empresa, né, e víssemos de uma só vez todos os bens, valores a receber e valores a pagar em uma determinada empresa, né, de um determinado momento ali da empresa, tá? Deixa eu ver aqui se ainda não voltou, isso aqui tá meio, não sei o porquê que tá assim, não era para ficar assim, mas eu vou fazer o seguinte, para a gente, deixa eu tentar aqui ver se eu consigo, caso eu sair da sala, pessoal, já volto só para a gente rever essa questão, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo, que ficaria bem mais prático vocês acompanhassem aí também o conteúdo. Mas em si, tá? Esse conteúdo está disponibilizado aí. Como eu falei, para não perder muito tempo, a gente vai ir passando aqui o conteúdo. Bom, balanço patrimonial, pessoal. Então, ele é constituído pelo ativo, nunca se esqueça, compreende os bens, direitos e as demais aplicações, tá? Passivo, compreende as origens de recursos, que vai ser representado pelas obrigações, com terceiros, resultantes do quê? De eventos ocorridos que vão exigir um ativo para sua liquidação no futuro, tá? E o patrimônio líquido, se a gente for ver, quando se fala patrimônio líquido, são recursos próprios da entidade, pessoal. Então, é como se fosse um dinheiro ali em caixa. Ainda não é em caixa porque o caixa está lá no ativo, mas é um recurso que você tem, que você não deve para ninguém, tá? E o seu valor é a diferença positiva, como eu já falei, do ativo e o valor do passivo, tá? Bom, o balanço patrimonial, ele tem essa estrutura, como a gente já falou, bens e direitos do ativo, passivos, obrigações. Bom, na conta ativo circulante, pessoal, nós temos disponibilidade, tá? Depois eu posso disponibilizar para vocês aí o plano de contas, se vocês quiserem, tá? Que eu não sei se alguns alunos têm aí, mas se não tiverem, eu disponibilizei lá em contabilidade geral. Posso disponibilizar esse plano de conta resumido, tá? No ativo circulante tem o quê? Tem disponibilidade, tem estoque, tem créditos, despesas do exercício seguinte, né? Já no ativo não circulante, mas antes de falar do ativo não circulante, o que representa o ativo circulante? São aquelas contas de curto prazo, pessoal, tá? Que está ali dentro do ano, tá? Dentro do exercício. Já no ativo não circulante, são aquelas contas de longo prazo, que passa para o exercício seguinte, tá? Está classificado em realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e também intangível. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ainda está meio... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não sei o porquê que aconteceu isso, nunca... As outras aulas não chegou a acontecer, ficar todo esse tempo, né? Mas acontece, tá? Prosseguindo aqui, depois a gente volta rapidão, tá, pessoal? Para vocês verem o que eu falei aqui. Já nas contas do passivo, pessoal, nós temos o passivo circulante, são as obrigações de curto prazo, que está dentro do exercício social, tá? E no passivo circulante é a mesma coisa do ativo não circulante, mas são obrigações que passa o exercício social, tá? Não está dentro do exercício social em si, que passa um exemplo de financiamento, empréstimo, que passa aí os 12 meses. Patrimônio líquido, a gente divide aí em capital, reserva, ajuste de avaliação patrimonial, entre outros, tá? Então, no balanço patrimonial, para quem não viu ainda, depois nós vamos pegar um real, tá, pessoal? Vou tentar trazer um real para a aula, para vocês compreenderem como que funciona. Então, no balanço deve conter o nome completo da empresa, título da demonstração, no caso, o balanço, e data de encerramento, tá? Então, segundo as leis, segundo a lei das sociedades anônimas, né, as demonstrações de cada exercício, elas devem ser publicadas com o quê? Com indicação dos valores correspondentes do exercício anterior, tá? Então, sendo assim, o balanço patrimonial, bem como todas as demonstrações que a gente já falou e vai falar, serão apresentadas em duas colunas, exercício atual e exercício anterior. Para quem já acompanhou aí as nossas aulas lá para frente, tá? Eu sempre falo assim, eu posto as aulas, mas não é necessariamente, pessoal, vocês ir lá e assistir todas. Por quê? São etapas, tá? São como uma aula mesmo, são conteúdo por aulas. Peço até que vocês leiam, tentam ler, são pequenos slides, né? Páginas de slides para vocês compreenderem, chegar aqui e tirar todas as dúvidas, tá? Com essa apresentação do exercício atual e exercício anterior, pessoal, os usuários das demonstrações contábeis poderão o quê? Observar os valores de ano a ano, né?
que vai propiciar o quê? Uma comparação. É quando a gente chegar lá em análise vertical horizontal, que daí vocês vão entender por que a gente pega aí, no mínimo, 2 a 3 anos para fazer essa comparação, para posteriormente aí ter a informação para tomada de decisão, tá? Então, o balanço patrimonial, pessoal, resumindo, é uma ferramenta muito importante, indispensável para todas as empresas, né? Independentemente do seu ramo de atividade ou a forma de tributação, tá? Então, o balanço, pessoal, evidencia vamos dizer assim, qualitativa e quantitativa. Qualitativa a gente já ensinou, que seria o nome da conta, né? O nome do bem, exemplo, caixa, banco, estoque, né? Clientes, e quantitativamente seriam os valores que estão ali alocados, tá? Ou seja, a posição patrimonial e financeira da empresa, tá? Contribuindo aí nesse processo de tomada de decisão. Na aula 2, pessoal, nós temos aí um balanço, né, um demonstrativo para vocês do balanço patrimonial, tá? Então, depois vocês baixam, quem não baixou essas aulas, baixam, que vocês vão ver tudo que eu estou falando aqui é um resumo que eu passei aí para vocês, tá? O ativo circulante, pessoal, ele é representado por essas disponibilidades, tá? Financeiras ou por bens e direitos, que esperam que sejam transformados em disponibilidade, tá? O ativo, pessoal, circulante deve ser realizado até 12 meses após a data do balanço, como eu falei para vocês, dentro do exercício social, tá? Então, se, por exemplo, uma empresa encerrar o seu exercício social em 31 de dezembro, ele deve classificar o ativo circulante, todos aqueles valores, até dia 31 de dezembro, tá? Exemplo, caixa, banco, aplicações financeiras, clientes duplicados a receber, entre outros exemplos. Circulante já é diferente do circulante, né? O ativo não circulante, diferente aí do ativo circulante, em questão aí do prazo, tá? Ele vai ser representado por ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza permanente, tá, pessoal? Que vai ser associado aí a períodos de longo prazo, tá? E dentro desse ativo não circulante, nós temos o realizado a longo prazo. Vocês vão ver que na hora de fazer análise, a gente vai utilizar esses valores. É representado pelas contas, né, que tem a sua realização certa ou provável após o término do exercício seguinte. Investimentos são aqueles valores aplicados na aquisição de ações ou títulos de participação. Temos o imobilizado, que é representado por bens tangíveis, tá, pessoal? Imóveis, máquinas, veículos, e são mantidos para uso ali na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, tá? Intangível, representado por aqueles bens incorpóreos, tá? Destinado à manutenção ali da empresa ou que são exercícios com essa finalidade, tá? Deixa eu só ver aqui se... Ainda não, tá travado, né? Deixa eu não sei o porquê que travou assim, mas a gente vai... Vamos tentar aqui ver se... Não era para travar tanto assim, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu tentar sair aqui agora, pessoal, aí se eu sair da aula, eu já volto para a gente tentar compartilhar para vocês, que eu acho que fica bem interessante vocês vendo o que a gente está falando também, tá? Deixa eu ver aqui. Depois, a próxima, eu tento entrar no... Beleza, pessoal, já estamos de volta aqui, né? Acredito que agora vai dar certo. Beleza, vamos tentar compartilhar aqui a aula. Acontece, né? Isso aí acontece nas melhores ocasiões. Deixa eu tentar aqui abrir a aula, aqui, aula 2, para vocês verem. É importante que vocês observem o que a gente está falando, tá? Bom, agora sim, né? Agora deu certo, tá? Então vamos lá, deixa eu só voltar rapidão aqui, pessoal, tá? Que a gente estava falando. Só vou resumir aqui para não ficar tão cansativo. Então a gente vai falar sobre o balanço patrimonial.
tá? O objetivo é vocês entender de uma forma rápida, já foi estudada, mas vocês compreender, tá? Como a gente já falou, o balanço é a principal demonstração contábil que a gente tem. Tem o ativo, tem um passivo, tem um patrimônio líquido, tá? Tem os bens e direitos no ativo, passivos, obrigações. Lá, como eu já falei, temos aqui as contas, né, o grupo de contas do ativo. Se você pegar o plano de contas, vocês vão ver, tá? Essa questão aí do grupo de contas. Temos a questão aí do passivo, circulante ou não circulante, patrimônio líquido, tá? E a questão do que deve conter nesse balanço. Como eu falei para vocês, repetindo, tá? A gente vai estar aí, basicamente, trazendo, né, um balanço e uma DRE real, para vocês compreenderem. Quando vocês pegarem, entrar no site lá, vocês vão compreender, basicamente, aí, o que fazer, tá? Para posteriormente vocês entrarem aí com aquisição, né, de ações. Eu vejo que muitos alunos, principalmente de economia, se formam na Unemat e acaba entrando nesse mundo dos negócios, né, de compra e venda de ações. Eu tenho um colega meu que ele é contador, mas ele se especializou na parte de economia para comprar e vender ações, pessoal. Hoje ele não trabalha em outro lugar, ele trabalha em casa. Até ontem passei na casa dele, ele estava lá, né, trabalhando com essa questão de compras e vendas de ações. E está tendo o lucro, né? Está tendo aí um lucro. Perguntei para ele, ele disse que está tendo um lucro. Então é importante vocês fazerem essa análise, tá? Então a gente já falou sobre a questão do balanço da DRE. Para a gente fazer análise, tem que ter essas duas colunas, exercício atual e exercício anterior, tá? E sobre a questão do balanço, que é uma ferramenta muito importante e dispensável para todos os tipos de empresa. Como eu falei para vocês, temos aqui a questão do balanço patrimonial, um exemplo, né? Vocês já viram aí como que funciona. Lembrando que total do ativo é igual ao total do passivo, entra a questão dos métodos das partidas dobradas, que cada lançamento, no mínimo, a gente tem que ter um débito em crédito, né? Mas podemos ter um débito e vários créditos, mais o somatório dos créditos é igual o débito, tá? Aqui fala sobre a questão do ativo circulante, como eu já falei para vocês, não circulante, tá, pessoal? Nesse caso aqui seria a questão aí dos ativos, né? Tangíveis, intangíveis, entra realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível, tá? A gente falou muita questão aí no intangível, que a gente não se fala muito sobre o fundo de comércio, tá? Que ele é caracterizado como intangível no ativo não circulante, tá? A gente falou, o que seria o fundo de comércio, né? Muita gente até questionou, professor, não sei, é o fundo lá do comércio, né? Até brincou. O que isso representa, né? Um exemplo do fundo de comércio. Nada mais é do que o valor representativo de uma empresa. Você faz toda ali o análise, né? O custo, a parte do que vale a empresa, dos bens, dos direitos, né? As obrigações e algo a mais, né? Um exemplo de um determinado barzinho, por exemplo, né? Você vai vender lá, faz uma verificação, uma análise do que você tem, coloca o preço, um exemplo, custa 200 mil, tá? Mas você não quer vender por 200 mil, você quer vender por 250 mil. Esse 50 mil é o valor a mais que você, né, tem pelo público, pela localização, então representa a questão aí do fundo de comércio, tá? Só um resumo para vocês entenderem essa classificação. Aí temos o passivo não circulante, como eu já falei, passivo não circulante, tá? Entra a questão aí da parte aí que vai ser do exercício seguinte, tá, pessoal? Então, passivo não circulante, como eu já falei, né? Empréstimo, financiamento, que é de longo prazo, tá? Patrimônio líquido, representado pelo capital social. Quando você abre uma empresa, a primeira coisa que você tem que definir é o capital social que você vai iniciar investindo na sua empresa, né? Então, a gente acredita capital social e debita caixa ou banco, tá? Reservas de capital, que são aí ganhos representados pelos valores recebidos, como contribuição ao capital da empresa, tá? Temos ajuste de avaliação patrimonial. Então, isso aqui é algumas definições. A gente pede que vocês, no caso, dão uma lida, tá, pessoal? Aqui é um resumo, a gente não vai ficar falando muito, porque se torna cansativo, então a nossa aula é para vocês lerem também em casa, tá? Tira um tempinho, leem, e depois, é claro, nós vamos ter aí exercício, tá ok? Então, essa ajuste de avaliação patrimonial são aquelas correções dos valores que são apresentados no balanço, principalmente dos ativos ou passivos, em relação ao seu valor justo, tá? Então, a gente vai
falando sobre essa questão aí na sequência da aula, tá? Temos reserva de lucros, que são ganhos representados pelos lucros contábeis, tá, pessoal? E são reconhecidos na DRE. Ações em tesouraria são as ações da companhia que forem adquiridas pela própria sociedade. E prejuízos acumulados representa aqueles saldos negativos, né? Que a gente sempre fala, lucro ou prejuízo, tá? Então, são a representatividade aí, no caso do saldo final da DRE, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a aula 2, falamos aí sobre a estrutura balanço, tá? Bem resumido. No caso aqui a gente não vai falar mais sobre classificação, o que é um bem, o que é um direito. Basicamente já era para o aluno ter noção, tá? Até o professor Ilmor aí de economia, principalmente o pessoal que está fazendo a disciplina de economia, tem que ter noções, né? Se alguém se matriculou sem ter feito contabilidade geral, fica um pouco difícil compreender, tá? Mas quem já fez, já tem noções aí de contabilidade geral para, né, aprender aí na parte de análise, tá ok? Bom, pessoal, aula 3. Eu acredito que eu vou falar só sobre a aula 3, a gente encerra, tá, pessoal, por hoje. Aí na próxima semana a gente fala sobre a aula 4, 5 e 6. Se der tempo a gente fala sobre a 7, né? E aí depois só fica as 3 últimas que a gente vai falar sobre análise e vamos começar a fazer atividades, beleza? Então, próxima aula agora, a gente já entra na aula 3, vamos falar sobre a DRE e a DVA, beleza? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Até agora, tá tranquilo? Então, como eu falei para vocês, é um resumo, tá, pessoal? A gente não vai bater muito em cima da tecla, porque eu sei que é cansativa essa aula síncrona, né? E às vezes não se torna proveitoso, né? Não se torna uma aula que o aluno vai aprender. Então, vai precisar que vocês leiam, que vocês tirem dúvidas, mas aqui a gente vai só explanar o resumão, beleza? Então, vamos lá para a aula 3, deixa eu até fechar aqui a aula 4, não vai dar tempo para a gente encerrar. Então, a gente fala aí sobre a aula 3, neste momento, tá? Deixa eu só... Vamos lá. Aula 3. Beleza. Acredito que vocês já estão vendo aí na tela, né? Agora não travou, beleza, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre a DRE, resumidamente, e também a DVA. Então, o objetivo dessa aula é entender um pouco sobre essa estrutura aí, né? Sobre essas estruturas tão importantes, a DRE e a DVA. Eu não sei se a DVA... Eu acredito que a DVA vai estar junto aqui, que eu fiz alguns slides e acabei não finalizando, mas eu acredito que vai estar aqui, tá? Pessoal, o que é a DRE? Todo mundo já sabe o que é uma DRE? Já se trabalhou com a DRE? Fez essa verificação? Teve alguém que não chegou a ver DRE? Eu acredito que todos já viram, né? A questão aí da DRE, né? Já sabe o que é. Quais são o grupo de contas que entra na DRE? A gente sempre falou muito de contas patrimoniais e contas de resultado. Quando eu falo balanço, são contas patrimoniais, tá, pessoal? Bens, direitos, obrigações. Quando eu falo DRE, são contas de resultado, que vai trazer um resultado, lucro ou prejuízo, que só vai entrar receitas e despesa, tá? Teve um aluno perguntando, professor, mas pode alguma conta patrimonial entrar lá na DRE? Não. A única conta que a gente tem que classifica como patrimonial é o resultado, o lucro líquido, tá, pessoal? O lucro líquido que eu transfiro lá para o balanço no final, beleza? Então, vamos lá, prosseguindo, né? Então, a DRE, pessoal, é um relatório contábil elaborado aí em conjunto com o balanço, como eu já falei para vocês, e vai descrever todas aquelas operações realizadas pela empresa num determinado período. Seu objetivo é o quê? Demonstrar a formação do resultado. Teve lucro, teve prejuízo? É claro, para posteriormente tomada de decisão. Então, como eu já falei aí na primeira aula, de acordo com a legislação, a empresa deverá ter na DRE a discriminação na sua estrutura de receita bruta de vendas, receita líquida de vendas, o custo da mercadoria vendida, né, ou custo do serviço vendido, despesas com vendas, despesas financeiras, lucro, prejuízo operacional, depois a gente tem a dedução aí do imposto de renda e a contribuição social, que a gente paga, tá? Posteriormente vou trazer um exemplo para vocês aí na prática, para vocês compreenderem como que se faz, né? Chega esse valor para tirar o imposto de renda e também a contribuição social. Depois tem as participações de debêntures, empregados, administradores, e no final o lucro
ou prejuízos acumulados, tá? Na determinação da apuração do resultado do exercício, pessoal, serão computadas em obediência ao princípio da competência, tá? O que isso representa, pessoal? Vamos entender o que é o princípio da competência, né? As receitas e os rendimentos ganhos no período, pessoal, independentemente da sua realização em moeda, tá? Mesmo se você não recebeu, você deve, né, fazer o lançamento. Custos e despesas, encargos e perdas pagos ou ocorrido correspondente a essas receitas e rendimentos. Independentemente de pagamento ou recebimento, você tem que fazer o lançamento na DRE. É o que a gente fala, né? O princípio da competência. Tá aqui, pessoal, ó, para vocês entenderem um pouco melhor sobre a questão da DRE. Então, acredito que vocês já fizeram, já viram, depois vocês podem rever exercícios aí na internet, tem um monte, né? Como eu já falei, especificação, receita bruta de vendas, aí nós temos deduções de vendas, né? Essa aqui é mais resumida, mas tem dedução de vendas, impostos, receita líquida, custo da mercadoria vendida, devoluções de vendas, né? Que entra aqui também, custo da mercadoria vendida, lucro bruto, as despesas que entram, tá? Ó, comercial, administrativa, financeira, depreciação e amortização, lucro operacional. É aqui, pessoal, que a gente faz a apuração do, né? No caso, o imposto de renda e a contribuição social. Tá aqui, ó. Se repete, né? Que é um lucro antes do imposto de renda e a contribuição, o valor do imposto e o lucro líquido do exercício no valor de 99 mil, tá? Aqui tá bem resumida a DRE, mas a gente tem DRE aí bem extensa, tá? Tranquilo? Pessoal, DRE é só isso, tá? O que a gente falou aí da DRE é o resumão, tá? Então a gente não vai entrar em questão aí de classificação, tá? Mas qualquer dúvida estamos à disposição. Vamos falar sobre a DVA? O que é a DVA? É a demonstração do valor adicionado. Pessoal, é um informe contábil que evidencia o quê? De forma sintética, os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa. Eu acredito que num momento aí, vocês já ouviram falar de DVA, tá? Essa demonstração do valor adicionado. Então, corresponde à formação da riqueza gerada pela empresa em um determinado período e a sua respectiva distribuição. Nós temos um modelinho no final que vocês vão perceber o que isso trata, tá? Então, por se tratar de um demonstrativo contábil, suas informações ela deve ser o quê? Extraída especificamente da escrituração, pessoal, com base nas normas contábeis, tá? E com base no princípio da competência, tá? Então, a riqueza gerada pela empresa medida no conceito do valor adicionado, ou seja, é calculada a partir da diferença entre esse valor da produção dos bens e serviços produzido por terceiro e utilizado de uma maneira geral no processo de produção da empresa, tá? Bom, a utilização do DVA, pessoal, né, como ferramenta gerencial, ela pode ser resumida da seguinte forma, né? Como índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza, aí você vai caracterizar o que está diferenciando, né, a riqueza da empresa, os valores pagos para o governo, para os funcionários, vocês vão ver, tá? É ao medir a eficiência da empresa e sua utilização nos fatores de produção. Vai comparar, né, os valores de saídas com os valores de entrada. E também como um índice de avaliação do desempenho social, à medida que demonstra na distribuição da riqueza gerada a participação aí dos empregados, do governo, dos agentes financiadores e também dos acionistas. Você vai ver ali que a DVA ela vai trazer todos os valores específicos, pessoal. Participação dos empregados, do governo, dos agentes financiadores e dos acionistas, tá? Então, o valor adicionado demonstra, pessoal, uma efetiva contribuição da empresa, tá? Dentro de uma, vamos dizer assim, uma visão global, tá? Que está tendo de desempenho. Então, para geração de riqueza e economia, na qual esse resultado, né, tendo aí um resultado de esforço conjugado de todos aqueles índices que eu falei para vocês, tá? A DVA, pessoal, ela pode integrar o balanço social, tá? Desse modo, uma importante fonte de informação à medida que apresenta esse conjunto de elementos que vai permitir uma análise do desempenho em geral, tá? Principalmente econômico aí da empresa. Na DVA, pessoal, os valores obtidos são da estrutura da DRE, tá? E dos controles internos em geral, tá? Essa demonstração vai estar colocado todos os valores detalhados, né? E a demonstração deve ser apresentada de forma reduzida. Esse é o modelo para vocês compreenderem. Depois a gente vai trazer
um caso prático, né? Nós temos aqui, ó, a questão da DVA, companhia produtiva, X1 e X2, receita, vendas de mercadorias, é o que a gente extrai lá da DRE, provisão para devedores duvidosos, nós temos aqui contas relacionadas à questão aí de clientes, né, se recebe ou não, então a gente extrai aí do balanço patrimonial, também algumas informações, né, bem simplificada, mas mais da DRE, matérias-primas consumidas, tá, para uma empresa industrial, custo da mercadoria ou serviços vendidos, que a gente tira da DRE, materiais, energias, perdas, recuperação dos valores ativos, tá? Então aqui, pessoal, tá tudo incluída a questão dos valores tanto dos empregados, do governo, acionistas e agentes financiadores, tá? E aí nós temos um somatório, eu acredito que nós temos aqui um demonstrativo, né, para vocês verem. Aí entra a questão da depreciação, amortização, ó, são aqueles saldos que a gente tira da DRE, tá? Aí tem o valor adicionado, né, o líquido produzido, que seria o 3 menos o 4, né, sobre o movimento da empresa. Então, valor adicionado é recebido em transferência, resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras, tá? E aí temos a distribuição do valor adicionado, que seria o pessoal em cargos, impostos e taxas, juros de aluguéis, juros sobre capital próprio de dividendos, lucros retidos e prejuízo do exercício. Então, se vocês observarem aqui, nada mais é do que uma compilação das informações da DRI, beleza? Bom, eu não trouxe aqui um caso prático, mas depois, pessoal, eu vou trazer um demonstrativo para vocês na prática, tá? O que isso representa? E aí a gente vai explicando para vocês, de uma maneira geral, o que seria a DVA em dados, né? A gente coloca os dados e explica para vocês na prática. Eu vou procurar uma empresa real e trazer a DVA e explicar para vocês para melhor compreensão. Beleza? Tranquilo? Pessoal, dúvidas até agora? Essa foi a aula 3. Então, só para vocês terem ideia, é uma aula aí que se a gente fosse ministrar em sala de aula presencial, demoraria um tempo a mais, mas aqui, como também o tempo é reduzido, só 6 semanas, passam rápida, vai ser apenas uma aula por semana síncrona, então a gente acaba resumindo de uma forma geral, tá? Mas que vocês tenham compreensão e não deixe de continuar estudando, tá, pessoal? Lendo conteúdo, procurando, porque isso vai ser o diferencial para vocês, tá? Bom, então falamos sobre a DRE e a DVA, resumidamente, uma das estruturas das demonstrações contábeis. Próxima aula, pessoal, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre a DRA, demonstração do resultado abrangente. O que é isso, né? Que tipo de demonstração é essa? Então, a gente vai trazer para vocês aí na próxima aula, beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas até agora? Estão compreendendo, pessoal? Está muito rápido? Não estão compreendendo nada? A gente muda aqui um pouco a metodologia, mas, como eu falei para vocês, não temos muito tempo, tá? Então, por isso que às vezes a gente resume, tá? Vocês podem ler, tem vários materiais na internet para vocês compreenderem, tá? Um pouco mais sobre o que a gente está falando aqui, tá ok? Bom, a Adriana aqui, vou ter que sair, professor. Foi ótima tendo uma reunião. Beleza, Adriana, tranquilo, tá? Eu vou postar depois essa aula, tá ok? Então tá, né? Um ótimo dia para você aí. Até quinta-feira que vem eu vou postar daqui a pouco, tá? Eu vou tentar daqui a pouco já postar essa aula gravada, aí você pode ver o que a gente vai falar sobre agora, sobre a atividade, beleza? Obrigadão, Adriana, tudo de bom. Pessoal, vamos lá então, vamos para a atividade, tá? E aí a gente encerra a aula de hoje. Como eu já falei para vocês, a nossa aula é das 8 às 9, mas a gente pode prolongar um pouco a mais quando, se porventura, precisar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só puxar aqui a atividade que eu passei para vocês e aí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Bom, como não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, né? A gente espera que vocês estejam compreendendo, tá, pessoal? Eu sei que às vezes é cansativo só ficar ouvindo o professor falar, dá sono, né? Quando eu era aluno, não sempre foi presencial, mas na sala dava um sono, né? Eu acredito que pela internet também só ouvindo às vezes dá um sono, principalmente quem está em Sinop está dando uma chuva, né? Pelo menos aqui em casa aqui eu tô ouvindo barulho de chuva, então se alguém tiver em Sinop tiver chovendo, essa hora tá debaixo aí dos cobertores, né? Então, quase dormindo. Mas a gente agradece aí a participação, a presença de vocês, tá?
Vamos lá, deixa eu só postar aqui a atividade e aí a gente encerra a aula de hoje, tá? Pessoal, acredito que todo mundo está vendo aí a atividade, tá? Ontem teve uma pergunta aí no grupo do David, né? Acredito que ele já está fazendo ou vai começar a fazer. Não tem perigo, tá, pessoal? Eu vou postar sempre a atividade um dia antes da aula. Se vocês quiserem já tentando fazer, porque é até bom que chega na aula vocês podem fazer algumas perguntas focadas nessas atividades, tá? Pessoal, então essa é a atividade 1 que vocês vão fazer. Nós temos aqui de escrever sobre as seguintes demonstrações contábeis: balanço patrimonial, tá? DRE. Então, o que eu peço, pessoal? Eu peço que vocês façam de forma resumida, não precisa escrever aí muitas páginas. Vocês podem resumir o que você entendeu sobre o balanço patrimonial. É isso que eu quero, tá? Não é só o copiar e colar, porque hoje está muito fácil, né? Você fazendo na internet, copiar e colar só para ganhar nota. Pessoal, eu peço que vocês entendam